pensa, dinheiro é para o pastor, não é assim? Você vai dar dinheiro, eu vou dar dinheiro para o pastor. As pessoas têm essa visão distorcida, mas eu quero que você atente para esse texto, porque ele tem tudo a ver. Versículo de número 2 diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3: e entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ou volta ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém. Aleluia. Talvez você diga assim: pastor, o que isso tem a ver com contribuição financeira? Tudo. Porque nós encontramos alguns homens frustrados, decepcionados, desanimados, cansados de uma pescaria que não deu certo, e agora eles estão ali lavando a rede, limpando, organizando, talvez se preparando para uma próxima pescaria. E Jesus invade o barco. Jesus não pede permissão, Jesus sobe no barco que era de Pedro, e Jesus começa a ministrar de cima do barco a multidão que estava na praia. Eu acho que talvez se fosse você talvez diria assim: o que você está fazendo no meu barco aí? Meu barco não é púlpito. O meu barco, ele não é igreja para ser usado para a propagação do evangelho. Mas Pedro fica quieto. Pedro não fala nada e deixa Jesus ministrar em cima do seu barco. Ele cede o seu barco, a sua propriedade, para o ministério de Jesus. É isso que eu acho lindo aqui. O barco é meu, mas o barco eu cedo para o Senhor. O barco foi Deus que me deu, mas eu vou colocar o meu barco à disposição da pregação do evangelho. Alguém me entende nessa noite? Aleluia. O barco foi Deus que me deu, mas de Pedro poderia dizer assim: desce do meu barco, sai do meu barco. Meu barco não é lugar para ser usado para a pregação do evangelho, eu uso para pescaria. Mas ele cede o barco para Jesus. E todos nós sabemos que após ele ceder o barco para Jesus, Jesus dá uma ordem e diz para ele: volta ao mar e lança a rede para pescar novamente. Um detalhe que muita gente ainda não entendeu, porque é uma revelação bíblica. A mesma história Mateus conta. No capítulo 4, no versículo 18, vai dizer assim que Jesus estava andando sobre a praia e viu os pescadores pescando no alto mar. O livro de Lucas registra dizendo que eles pescaram à noite. Eles pescaram na madrugada. Jesus está dando uma volta na praia, e Jesus consegue enxergar algo que ninguém enxerga. Jesus vê os pescadores pescando, e é bem verdade que Jesus contemplou que eles nada apanhavam. E Jesus vai para casa, dorme, descansa. No outro dia ele está na praia de manhã cedo pregando.
Aí vem os frustrados, noite toda, nada apanhamos. Daí se dá a conversa, na onde? Na praia, que hora? De manhã. Jesus sobe no barco, ministra, e Pedro não fala nada, e Jesus diz: agora você vai, que agora a pescaria vai dar certo. Talvez você diga assim: pastor, o que o senhor está querendo dizer com essa palavra? Eu quero dizer que quando a gente coloca as nossas propriedades, aquilo que a gente possui, em prol do reino, em prol da obra de Deus, como aquilo que é meu é primeiramente dele. Porque a gente fala assim: minha mulher é minha, meu carro é meu, a casa é minha, a igreja é minha, o ministério é meu. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que você tem, você é apenas mordomo. Deus colocou nas tuas mãos para você administrar. E talvez tudo aquilo que você tem administrado não tenha dado certo. Talvez tudo aquilo que você tem colocado a mão não tenha fluído, não tenha avançado, não tenha conquistado. Talvez você não tenha frutificado. Talvez você não tenha saído do lugar. Você tenha andado frustrado, como Pedro e os demais pescadores. Mas eu quero dizer uma palavra ao teu coração nessa noite: se você colocar suas propriedades na mão de Jesus, a coisa vai mudar, a coisa vai dar certo. Põe teu dinheiro na mão de Jesus, põe teu dinheiro na obra, invista na propagação do Evangelho, entrega seus filhos para o Evangelho, entrega sua mulher, porque tem marido que fala para a mulher: você não vai, tem mulher que fala para o marido: você não vai, e um quer bloquear o outro, e Deus está chamando para a obra, chamando os filhos, chamando o marido, chamando a mulher, chamando aquele que é empresário, sabe, para investir na obra. E muitas das vezes eu não vou, eu não dou, eu não cedo, e muitas das vezes não avança, não chega em lugar nenhum. Mas quando você abrir a mão e dizer: dá a tua disposição, então Jesus vai dizer para você: vai lá, tenta de novo, porque dessa vez vai dar certo. Deus quer abençoar a sua vida, querido, quando você entender que quando você se dispõe a ofertar na obra do reino, automaticamente a sua vida será cuidada. Aleluia. Quando eu me preocupo com as coisas de Deus, Ele se preocupa com as minhas. Então eu quero que você pegue a sua oferta. Nós vamos tirar uma oferta de amor. Eu quero te convidar a ofertar o teu melhor nessa noite. Esse evento é um evento gratuito, nós não estamos cobrando nada de ninguém, entendeu? É só para os gastos da obra. Então eu quero te convidar a pegar o teu melhor para ofertar nessa noite. Nós vamos ofertar com alegria. Paulo disse que Deus ama o que dá com alegria. Se coloque de pé, por favor. Pegue a sua oferta. Eu quero liberar uma bênção da parte do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de 2 Crônicas 20: credes em Deus, mas credes nos seus profetas, e prosperareis. Eu quero liberar uma palavra nessa noite, segundo a minha oração, que você irá prosperar, que tudo que está travado será destravado, tudo que está preso se desprenderá, tudo que está amarrado será solto, e você vai avançar. Aonde você pôr as mãos vai dar certo, o que você tocar vai frutificar, e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Feche seus olhos nessa noite. Talvez você diga assim: pastor, o meu melhor é R$2, meu melhor é 5. Eu não sei qual é o seu melhor, mas nós vamos emprestar o barco. Nós vamos pegar o barco nessa noite, nós vamos colocar à disposição do reino. Nós vamos pegar o barco nessa noite, que é a nossa oferta, e nós vamos colocar à disposição da obra do Senhor. Faz seus olhos neste momento. Senhor, nós estamos na tua presença. Nós queremos ofertar, nós queremos contribuir com alegria. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado, porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado. É bem verdade que nós não estamos dando para receber, nós estamos dando porque nós já recebemos. Nós não estamos dando para prosperar ou para avançar, não. Nós estamos dando porque o nosso coração é generoso, o nosso coração é voluntário. Nós estamos dando, Senhor, não para andar de carro zero ou caça própria. Nós estamos dando porque nós queremos que o Evangelho continue sendo pregado, para que a tua obra continue
minha palavra, vai e prospere. Segundo a minha palavra, vai e avance. Você está liberado a avançar, você está liberado a conquistar, você está liberado a frutificar. Vai e cresça, vai e dê fruto, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Traga a sua oferta com generosidade, com alegria, nessa noite sobre a casa do Senhor. Nós vamos ofertar com amor isso. O Senhor te abençoe, o Senhor te prospere, que o Senhor te faça avançar, que o Senhor te faça conquistar. Quero declarar que você não correrá atrás da bênção, mas a bênção do Senhor correrá atrás da tua vida. Eu quero profetizar nessa noite que você não pedirá emprestado, mas você terá para emprestar a muitas nações. Você emprestará a muita gente. Chega de pedir emprestado, chega de pedir socorro, chega de pedir ajuda. A bênção do Senhor pousa sobre a sua vida. Eu profetizo, aleluia, 100 por 1, aleluia, você dará 1 e colherá 100 vezes mais sobre a sua oferta, 100 vezes mais sobre a tua casa, 100 vezes mais sobre a tua igreja, 100 vezes mais sobre o teu negócio. Oh, aleluia, vai e prospere, 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 vai e prospere. Estenda suas mãos para que nós vamos consagrar. Senhor, nós consagramos, Senhor, nós consagramos essa oferta. Receba a oferta do teu povo. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Receba a generosidade da tua noiva em o nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, eu quero convidar o pastor Leandro. Essa daqui regula o som. Aleluia. Quantos estão dispostos a beber todas do céu nessa noite? Deus tem uma adega. Vou repetir, Deus tem uma adega. O que é isso, pastor? Deus tem um vinho novo para você nessa noite. Amém. Eu não vou orar pelo homem de Deus, não. Já vou entregar o microfone, tá bom? Então, uma licença. Meu pastor, fica à vontade, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, já sente, fique à vontade.
Aleluia. Glórias a Jesus. Peço desculpa aos irmãos, acabamos de chegar do aeroporto. Então ela fica até lá para umas 2 horas da manhã. Aleluia. Aham. Abra comigo, por favor, o primeiro texto da noite, João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 37, por favor. João capítulo 7, versículo 37. Aleluia. Eu acho que é o chão. Muito fofos. O Senhor vai tirando o olho gordo desse ventilador, meu Deus. Redoma de fogo, anjos de guerra, protege, meu Senhor. João 7,37. Todos acharam? Aleluia. Pessoal do som está conseguindo? Mais ou menos. João 7,37 diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E isto ele disse a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Repita comigo: do meu interior, correrão rios de água viva. Mais uma vez, do meu interior correrão rios de água viva. Querido Espírito Santo de Deus, não me deixa te atrapalhar e não deixa nada e nem ninguém atrapalhar aquilo que o Senhor quer e vai fazer. Senhor Espírito Santo, compartilha conosco as chaves, o conhecimento, os segredos, para podermos viver esses altos níveis que Jesus ele conquistou para nós na cruz. Nos ajuda a sermos filhos melhores. Espírito Santo de Deus, eu me submeto ao teu senhorio e ao teu pastoreio. Fica conosco, vem distribuir os dons, vem distribuir a autoridade, vem ungir o teu povo hoje, Senhor, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, Rei da Glória. Amém, amém, amém. Aleluia. Aí, conseguiram. Abaixa só um pouquinho, deixa só no fundinho. Deixa bem leve o fundo. Aleluia. A grande maioria de nós já ouviu esse texto muitas vezes. Rios de águas vivas. A grande maioria de nós já leu esse texto, já recitou esse texto algumas vezes. Mas não se ofenda com aquilo que essa jumentinha vai falar hoje. A grande maioria de nós, infelizmente, ainda nunca vivenciou o fluir dos rios de águas vivas na sua vida. Nós estamos acostumados a falar dessa unção, mas a grande maioria de nós não está acostumado a viver a unção. Diga: viver a unção. Rios de águas vivas é uma expressão que Jesus ele utilizou para descrever o sentimento que ele tinha do poder do Espírito Santo sobre o seu corpo. Jesus ele disse: eu sinto algo que vocês vão sentir também. Do jeito que a unção se manifesta em mim, se manifestará em vocês também. Do jeito que ela flui em mim, fluirá em vocês. Do jeito que eu curo, vocês curarão. Do jeito que eu expulso
Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas. E ele disse: eu sinto a unção de uma maneira especial. É como um rio que flui, mas a água parece que tem vida própria. Diga: vida própria. Água viva. Jesus, ele usou essa expressão em uma época que não existia ar-condicionado, nem ventilador, nem microfone, nem caixa de som, nem televisão, nem Netflix, nem Facebook, nem Instagram, nem celular. Não existia lâmpada, não existia máquina de lavar roupa, nem micro-ondas, nem máquina de lavar louça, que é uma bênção, diga-se de passagem, diga aleluia. Máquina de lavar louça salva casamento. Você sabia disso? Qual que é a maior reclamação das esposas em casa? Meu Deus, essa pia vive cheia de louça. Acabei de lavar, já tem louça de novo. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Homens, comprem uma máquina de lavar louça. É uma bênção no seu casamento. Eu vou falar um português mais polido, porque tem crianças aqui no recinto. Até o namoro melhora, meu irmão. Oh, aleluia! Glória a Deus. Então Jesus, ele usou uma expressão em uma época que não existia nenhum eletrodoméstico, nenhum eletroeletrônico que nós temos como comum na nossa vida. E por que não existia na época? Porque não tinham descoberto e não tinham patenteado algo que para nós é conhecido como eletricidade. Diga: eletricidade. Diga: eletricidade. Se falta energia elétrica na sua casa, qual é a primeira coisa que você pensa? Acabou o Wi-Fi, sim ou não? Segunda coisa que você pensa: meu Deus, o meu celular só tem uma carguinha ainda, eu preciso de uma tomada. Terceira coisa que você pensa: não dá para tomar banho. É ou não é? Sim ou não? Quarta coisa que você pensa: a geladeira vai estragar comida. Para nós, energia elétrica faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. Mas imagine numa época que isso não existia. Eles nem imaginavam controlar eletricidade. E Jesus, ele teve que usar uma expressão para descrever o fluir do poder de Deus no corpo dele e no nosso corpo, usando os termos que eles entenderiam. E Jesus usou uma expressão: rios de uma água que tem vida própria. Traduzindo para você: ondas de eletricidade. O poder do Espírito Santo de Deus, quando ele fluir no seu corpo, como Jesus prometeu, você vai sentir ondas de eletricidade percorrendo por cima e por dentro de você, às vezes com tanta intensidade que a impressão que te dá é que a carne e o seu osso vai se separar. A grande maioria dos crentes, dos filhos de Deus, está acostumado a falar sobre a unção, mas não está acostumado a viver a unção. Falam sobre a embriaguez do dia de Pentecostes, mas a grande maioria nunca ficou tão embriagado ao ponto de se sentir bêbado. Bêbado de unção, cheio do Espírito Santo, a tal ponto da sua vista ficar turva, dos seus braços ficarem pesados, as suas pernas ficarem tão bambas que você não consegue levantar. Aleluia! A grande maioria está acostumado a falar que eles foram julgados como embriagados, mas a grande maioria nunca vivenciou a embriaguez pelo Espírito Santo. E quando você vê alguém cheio do poder de Deus ao ponto de ficar embriagado, a grande maioria olha e julga e diz: é meninice, é criancice. Gostei do silêncio.
Diga a unção. Diga o poder de Deus se manifesta como eletricidade. Rios de águas vivas, ondas elétricas passeando por cima e por dentro de você. Aleluia, aleluia. Eu gosto muito de uma missionária, de uma apóstola, na verdade, uma pregadora, chamada Heidi Baker. Ela já é avó, é uma senhora já bastante com idade já avançada, apesar dela não parecer a idade que ela tem. O ministério dela grandemente desenvolvido na África. Ela foi como missionária para lá, uma americana, loira, de pele muito clara, olho muito azul, cabelo muito loiro. Foi para a África para fazer a obra de Deus. Muito nova. Deus chamou ela para fazer a obra. Disse com todas as letras: eu estou te chamando para você pregar na África. E ela foi, com a cara e com a coragem, ela foi. Mas tentando fazer a obra de Deus não crescia, ela não fluía, ela não prosperava. Mas Deus tinha chamado ela, tinha falado claramente: eu estou te chamando. E ela um dia, ela questionou Deus e disse: Deus, a tua obra não flui, ela não cresce, ela não prospera, mas o Senhor me chamou para estar aqui. Eu vim, mas eu preciso que o Senhor me ajude. E Deus disse uma coisa para ela: você precisa da minha unção. Não basta ter um chamado, você precisa do meu poder. Eita glória! Aleluia! E ela disse: Deus, mas eu subo um monte, eu participo de vigília, eu faço campanha. Como que o Senhor diz que eu não tenho o teu poder? Ele disse: não, a unção que você precisa, você ainda não tem. E ela disse: como eu faço para receber essa unção? Deus disse uma coisa para ela que está na Bíblia, mas que a grande maioria nunca enxergou isso escrito lá. Deus, ele concede dons, poder e autoridade. Repita comigo: dons, poder, autoridade. Mais uma vez: dons, poder, autoridade. Através da doutrina de imposição de mãos, aquele que já tem na sua vida e que Deus já usa, impõe as mãos sobre aquele que quer receber, e o dono do poder, que é o Espírito Santo, faz uma cópia desse manto de unção e deposita sobre as pessoas. Tem gente que não entendeu. Hoje nós chamamos isso carinhosamente de transferência de dons ou transferência de unção. Esse termo, mas a Bíblia, ela nos diz impartir dons, doutrina de imposição de mãos, ser cheio do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Ele acontece através da doutrina de imposição de mãos. Aquele que já tem na sua vida impõe as mãos sobre aquele que não tem, mas que deseja receber. E o dono do poder, que é o Espírito Santo, faz a transferência acontecer. Pegou a chave, sim ou não? Pegou a chave, sim ou não? E Deus disse para ela: você precisa encontrar uma pessoa que carrega a unção que você precisa. E ela disse: Deus, me mostra então, porque aqui não tem. E ela foi para a internet e encontrou um homem chamado Randy Clark, um homem de Deus que viaja o mundo ensinando sobre a doutrina de imposição de mãos, ensinando que o batismo do Espírito Santo acontece quando alguém que
que já é cheio do poder de Deus impõe as mãos sobre quem quer ser cheio e o batismo acontece. Ele ensina como ser usado, ele ensina basicamente sobre a unção. E ela pegou o seu esposo, atravessou o continente e foi buscar. Randy Clark, esse homem de Deus, muito humilde, diga-se de passagem, um americano também, olha para ela, aponta o braço e diz assim: você mulher, Deus está mandando te perguntar se você quer que ele entregue Moçambique nas suas mãos. E ela disse: sim, eu vivo para isso. Por revelação. Você quer que Deus entregue Moçambique nas suas mãos? Ela disse sim. Ele disse: então assim diz o Senhor, um novo e mais alto nível de unção está sendo depositado sobre você. Cegos enxergarão, surdos ouvirão, mudos falarão, paralíticos andarão e mortos ressuscitarão. E ministrou sobre ela, e ela foi golpeada, caiu no chão, foi golpeada por um poder de Deus que veio sobre ela, caiu no chão e foi arrebatada em espírito. No final do culto, Deus não tinha devolvido ela ainda para o corpo, estava dando uma voltinha no céu, diga aleluia. O marido dela pegou ela no colo, levou para o hotel e ela não voltou. No dia seguinte de manhã ele pensou: a minha esposa vai acordar de manhã e vai me contar o que ela viu lá no céu. No dia seguinte de manhã, Deus não tinha devolvido ela ainda. O que ele fez? Pegou ela, levou para o culto, deitou no chão do culto e ela assistiu o culto arrebatada. No final do culto, ela não tinha voltado ainda, ele levou ela direto para o hotel. No dia seguinte foi que ela voltou. E quando ela voltou chorando muito e contando as coisas incríveis que ela viu. Voltaram para a África. Agora, quando ela orava, surdos ouviam, cegos enxergavam, paralíticos andavam, pessoas vomitavam tumores para fora. E uma das coisas que começou a acontecer e se tornar normal na vida dessa mulher chamada Heidi Baker é a ressurreição de mortos. Não. Começou a se tornar comum o seguinte: se alguém morria, se algum parente falecia, eles não levavam para enterrar, eles traziam o corpo para assistir o culto, porque se tornou comum o defunto assistir o culto e ressuscitar no meio do culto, sentado do lado e continuar assistindo. Começou a se tornar comum. Quando a pessoa não era querida, quando a pessoa não era benquista, eles não traziam para o culto, eles enterravam rapidinho. Porque se trouxesse para o culto, era perigoso Deus ressuscitar. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Sabe quantas pessoas Deus ressuscitou dos mortos através do ministério dessa mulher? Diga quantos? Mais de 400 pessoas. Não, isso aqui é diferente. Isso aqui não é algo comum que nós estamos acostumados a ouvir e ver. Diga: a unção muda tudo. Aleluia. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. E a obra de Deus, ó. Aleluia. Aleluia. Oh, xaralabasamantorica labassorias. Aleluia. E algo que a Heidi Baker
Acho que tem 2 músicas tocando aí. Você não consegue deixar a minha tocando? Isso, obrigado. 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 Aleluia. E algo que começou a chamar a atenção dela foi o seguinte: ela percebeu que quando ela sentia ondas elétricas pelo corpo, os sinais começavam a acontecer no meio do povo. Quando ela sentia eletricidade sobre o seu corpo, os sinais começavam. Diga eletricidade. Diga rios de águas vivas. Abaixa só um pouquinho o fundo, gente. Só um pouquinho. Isso, obrigado. Diga eletricidade. Diga rios de águas vivas. E ela disse uma vez para Deus assim: Deus, eu sei que o Senhor não vai me machucar. Eu sei que o Senhor não vai me machucar, mas Deus, a eletricidade está muito forte, está me assustando. Ela sentia tanta eletricidade pelo corpo que a impressão que deu nela é que iria fritar o corpo dela. Você está entendendo, sim ou não? E o povo de Deus tem vindo para a igreja para agarrar a benção, para segurar a benção, sendo que você pode ter um poder extraordinário percorrendo o seu corpo. As pessoas têm vindo para a igreja para agarrar a benção, pega a benção, segura a benção, não, só quero a minha benção. Meu irmão, se você tiver essa unção percorrendo por cima e por dentro de você, tudo que você pedir para Deus, Ele te dá. Aleluia. Você precisa entender que a unção do Espírito Santo vai mudar tudo na sua vida. Quando essa unção estiver sobre você, não é você que vai correr atrás da bênção, é a bênção que vem atrás de você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu falo. Eu gosto muito quando o Senhor Espírito Santo Ele me dá os comandos do que eu preciso falar. Então eu vou começar a contar algumas histórias que Ele está me mandando eu dizer. E por isso eu quero pedir carinhosamente que você me permita eu tentar ser útil na sua vida, tentar ser útil ao meu Senhor e compartilhar aquilo que Ele quer que seja falado. Amém? Amém. 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 Nós estávamos ministrando na cidade de Luanda, na Angola, África, e eu senti essas ondas de eletricidade. Tinham vindo pastores e obreiros e pessoas de diversas províncias, é como se fossem estados: estado de São Paulo, estado do Rio, estado de Santa Catarina, estado do Paraná, estado de Minas, e vieram pessoas de muitos estados distantes, chamam de províncias lá. E quando nós começamos a ministrar, eu senti essas ondas de eletricidade muito forte. Quando eu abri o olho, as pessoas estavam acendendo e brilhando no meio do povo. Não todos, mas tinha gente que acendia e brilhava. Diga, acendia. Repita, brilhava. O que é esse acender? O que é esse brilhar? É um efeito especial que o Senhor Espírito Santo vai permitir você ver. Por quê? Porque Ele está te dizendo: ministre essa pessoa, ministre aquela pessoa. Aleluia. Quando Paulo ele estava pregando, no meio do povo tinha um menino, tinha um moço que era coxo de ambos os pés. Ele estava no meio do povo ouvindo a palavra, como todo mundo. E Paulo olhou e viu que ele tinha fé para ser curado. Como que alguém sabe que o outro tem fé para ser curado?
ele estava assim, olhando como todos vocês. Mas como que Paulo sabia que a pessoa estava pronta? Que ele estava pronto para ser curado? É esse efeito, as pessoas brilham, elas acendem diante dos teus olhos, porque o Espírito Santo conhece o coração de cada um. E Paulo olhou para o menino e disse: Jesus te cura, e o menino saltou e andou. Amém? Aleluia. Só para você entender do que eu estou falando. E eu fui chamando as pessoas, e o Senhor foi batizando com o seu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor foi batizando com o seu Espírito Santo. E uma moça lá no fundo do meu lado esquerdo, ela acendeu. Diga acendeu. Diga brilhou. Ela tinha fé para ser curada. Eu não a conhecia, não sabia nada da vida dela. Tudo que eu sabia ela está pronta. Eu disse: moça, erga o braço. Ela disse: eu disse: você erga o braço. O poder de Deus vai passar por dentro de você. 1, 2, 3. E nisso eu senti essas ondas de eletricidade passando por dentro de mim e passando por mim, entrando nela como um raio, e ela caiu para trás, foi batizada com o poder de Deus, falou em línguas estranhas pela primeira vez. Eita Deus, aleluia. E ela rolava no chão, e ela chorava, ela ria, falava em línguas. Daqui a pouco é como se ela tivesse apagada, saísse fora do ar, aí voltava de novo, começava tudo de novo, línguas, ria, chorava. Diga aleluia. Ela estava tendo experiências com Deus, experiências com Deus. Pois bem, no final do culto, os obreiros ajudaram ela, trazendo para frente. Ela estava grávida e ela quase não conseguia andar, porque o poder de Deus gera isso. Aleluia. O poder de Deus deixa a pessoa embriagada. Diga embriagada. Ela tentava mexer as pernas, mas as pernas estavam tão bambas, tão fracas, que ela não conseguia, sozinha. E os obreiros trouxeram ela, e ela disse: pastor Eliandro, o que é isto que eu estou sentindo? Eu sinto eletricidade. Ela disse: eu sinto eletricidade. O que é isso? Eu disse: esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Aleluia. Mas eu não sabia nada da vida dela, só sabia que ela tinha ascendido, Deus tinha tocado ela, batizou ela com o seu Espírito Santo, falou em línguas. E depois ela veio me contar que estava sentindo as correntes elétricas. Voltamos para o Brasil. Algumas semanas depois, pastor Oswaldo e a equipe dele mandaram um vídeo dizendo, essa moça e a família dela testemunhando, que ela foi ao médico ver se estava tudo bem com o seu bebê. Com o bebê ia tudo bem, mas o médico disse assim: vem cá, todos os outros exames de sangue que nós fizemos mostra que você é portadora de HIV, você tem o vírus da AIDS, mas esse último exame que nós fizemos não tem mais AIDS. E ele disse: como pode ser isso? E ela disse: eu também não sei. E o médico coçou a cabeça e disse: meu Deus, vamos fazer outra bateria de exame, que eu acho que a minha equipe trocou os frasquinhos. Refizeram a bateria de exame e mais uma vez constatou que não tem mais HIV no sangue dela. Glorifique a Jesus, bendiga a Jesus, adore a Jesus, a honra é de Jesus, o louvor é para Jesus. Nós tivemos o privilégio de ministrar em uma cidade chamada Salto del Guairá, no Paraguai, na igreja da pastora Mirta.
uma pessoa muito esforçada na obra de Deus. E pregando lá, veio um casal de pastores de uma cidade do Paraná chamada Maringá. Eles vieram participar lá do evento. E a pastora chegou para mim e disse assim: pastor Leandro, acabamos de fazer o exame e constatou um nódulo de 6 centímetros nos meus ovários, no meu útero, 6 centímetros o nódulo. E eu disse: o que você quer que Jesus faça? E ela disse: eu quero que Jesus me cure, porque eu não quero operar. Eu não quero ter que operar, eu não quero ter que tirar, ainda tem que tirar o útero, eu não quero fazer isso. E eu disse: então, pastora, no momento que nós formos orar pelo derramamento do Espírito Santo, ao invés de pedir dons, você vai pedir a Jesus pela tua cura. Quando nós estivermos orando pelo derramamento, você vai orar pela tua cura. E não peça nada além da tua cura. A senhora não vai pedir pelo parente, não vai pedir pelo filho, não vai pedir pela irmã, não vai pedir pelo papagaio, chinchila, periquito. A senhora vai pedir pela sua cura, e somente pela sua cura. Você está entendendo, sim ou não? Pegue isso para você. Os crentes vêm para a igreja com uma lista de compra e não recebem nada do que pede. Quando as pessoas iam até Jesus, iam para fazer um pedido. Um pedido, aquele que vai mudar tudo. Aleluia. Se você vier para Deus com uma lista de compra, adivinha? Provavelmente não vai receber nada do que está pedindo. Mas se você se concentrar em um pedido por vez, você vai alcançando vitória em vitória. Ah, meu Deus, descobriram a América. É tão simples, está tão escancarado na palavra de Deus, mas o povo de Deus não enxerga isso ali. Já entra no quartinho de oração assim, ó: Deus, aleluia, deixa eu começar a pedir. Não, seu bocó, não é assim. Antes de pedir, você vai adorar. Aleluia. Antes de pedir, você vai atrair a presença de Deus para aquele quartinho de oração. E a presença de Deus não vem quando você está pedindo, a presença de Deus vem quando você está adorando. Descobriram a América de novo. Aprenda uma coisa: você quer milagre? Gere o ambiente de milagre antes. Não entra no quarto já pedindo, não, seu bocó. Você vai glorificar o nome dele, vai bendizer o nome de Jesus, vai adorar o nome do Rei, vai glorificar ele, exaltar ele, vai lembrar Deus quem ele é. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Charamandala sorri. Qual é a mãe, qual é o pai que gosta que o filho venha o tempo todo só pedir? Cada vez que o filho chega perto: mamãe, papai, isso, papai, mamãe, aquilo. Chega um momento que você já nem quer mais que o filho chegue muito perto. Você ama, se diz, mas dá um tempo, dá um tempo. É ou não é? Sim ou não? Sim. Agora, quando o filho, quando a filha, ao invés de pedir, vem para te abraçar, É verdade. vem para te dar chamego, vem para dizer: papai, a tua careca é tão bonita. Papai, que pancinha gostosa de abraçar. Mamãe, a senhora está tão linda. E dá um cheiro, dá um beijo, um abraço. É gostoso, sim ou não? Sim. Sim ou não? Aquele carinho de filho que te abraça, que te beija, beija a bochecha, assim, fica tudo melecado com baba, assim, aleluia. Sim ou não? Sim. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você quer atrair a presença de Deus? Você quer atrair a presença de Deus?
Então dê carinho para Deus. Diga para Ele que você ama Ele. Diga para Ele que você veio para ficar com Ele. E quando a glória de Deus encher o seu quartinho de oração, quando o ambiente mudar, esse é o momento de você fazer um pedido, não muitos, Você vai dizer: Senhor, o Senhor me perdoe, mas eu preciso da sua ajuda. Aleluia. E você vai fazer um pedido dentro daquele ambiente. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E essa pastora, eu falei para ela, no momento que nós estivermos orando e o ambiente da glória de Deus chegar, você vai fazer um pedido. Qual? A sua cura. E ela: tá bom. Ondas de eletricidade. Diga: ondas de eletricidade. Ondas de eletricidade. Diga: rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Quando eu senti as correntes elétricas começando, eu fui impondo as mãos sobre as pessoas e Jesus foi batizando com o seu Espírito Santo. E essa pastora, ela não pediu dons para Deus, ela pediu a cura dela. Ela disse: Jesus, me cura. Eu não quero operar, me cura. E em determinado momento ela acendeu. Diga: acendeu. Acendeu. Diga: ela brilhou. Brilhou. Eu estava orando desse lado e ela brilhou aqui. Quando ela brilhou aqui, eu fui direto nela. Coloquei a mão na barriga dela e eu senti toda aquela eletricidade passar pelo braço e entrar na barriga dela, e ela caiu para trás. Ela se contorcia no chão, sendo eletrocutada pelo poder de Deus. E eu disse: espírito de enfermidade, se retire. Saia dela em nome do Senhor Jesus. Eles foram embora, eu voltei também para casa. Algumas semanas depois, ou até eu não sei se foi um mês depois, eu estava ministrando em alguma cidade, e esse casal de pastores entrou no culto. Sorriso de orelha a orelha. Glória. Vieram segurando um papel. Disseram: pastor Leandro, acabamos de fazer um exame, o nódulo desapareceu para a glória de Jesus. Não, você tem que entender que o poder do Espírito Santo se manifesta como ondas de eletricidade, e é essa unção que vai curar as doenças, é essa unção que vai operar os milagres, é essa unção que vai trazer libertação aos oprimidos, é essa unção que vai trazer o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Diga aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Amém. Nós estávamos ministrando em uma cidade no Rio Grande do Sul, se não me engano, e veio uma mulher com uma criança pequena dizendo: pastor, o senhor ora pela minha filha? Eu disse: o que ela tem? Ela disse: tem um tumor no cérebro e o médico não quer operar, porque se operar provavelmente vai ficar sequela, e se não ficar sequela pode ser que a minha filha morra, faleça na mesa de cirurgia. E eu disse: o que você quer que Jesus faça? Ela disse: eu quero que você ore e que Jesus cure a minha filha. Eu creio que Jesus pode fazer esse tumor desaparecer. Eu confesso que eu não tive fé para orar por aquela menina, porque as minhas filhas na época eram do mesmo tamanho que aquela menina. Hoje a minha filha Luísa, ela vai fazer 18 anos, a minha filha Manu vai fazer 16. Elas já são umas mulheres que
que eu estou tendo que orar para os gavião não baixar nelas. Eu já estou dizendo: Jesus, derruba os gavião antes deles dar o voo rasante. Diga aleluia. Você está dando risada, mas a tua vez vai chegar. Aleluia. Mas na época elas eram pequenininhas. E eu pensei: e se fosse a minha filha? E se fosse uma das minhas meninas? E então eu disse: Senhor Espírito Santo, eu não tenho fé para orar por essa moça, por essa menina. E o Senhor Espírito Santo de Deus me falou uma coisa em voz que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim para mim: a tua parte é impor as mãos e fazer o meu poder fluir para dentro dela. Ele disse: a minha parte é curar. Eita Deus! Ele disse: a tua parte, filho, é impor as mãos para que o meu poder, a minha eletricidade flua para dentro dela. Ele disse: a minha parte é operar o milagre. Aleluia. Debaixo dessa palavra eu coloquei a mão na menina. E eu orei chorando de todo o meu coração, imaginando: e se fosse a minha filha? E eu senti eletricidade. Diga eletricidade. Diga eletricidade. Fluíram pelo braço e entraram na cabeça da menina, e ela foi amolecendo, como que anestesiando ela. Ela ficou tão anestesiada por esse poder de Deus que a mãe teve que carregá-la no colo e ir embora. Anos depois, eu voltei naquela região. E no final do culto, 2 mulheres vieram falar comigo: pastor, o senhor lembra de nós? Eu disse: não, você me desculpa, mas eu estou quase fazendo 50 anos, eu não lembro mais tão bem de tudo como eu lembrava antes. E ela disse: pastor, o senhor lembra que naquela região aqui do sul, o senhor estava pregando tantos anos atrás, e veio uma mulher pedir para orar pelo tumor no cérebro de uma criança, e nisso voltou um filme na minha mente. E eu olhei, eram 2 mulheres do mesmo tamanho, e ela colocou a mão no ombro da moça e disse: essa era aquela menina que você orou. E eu disse: me conte. E ela disse: nós saímos daqui e fomos fazer um último exame preparatório para a mesa de cirurgia, e para surpresa de todos, o tumor tinha desaparecido. Glorifique a Jesus, bendiga a Jesus, adore a Jesus, honre a Jesus, louve a Jesus. Jesus é digno. Aleluia! Aleluia! Teve um querido pastor que ele veio pedir para orar pela coluna dele. E ele era bem fofinho, pesava mais de 100 quilos. Já também tinha os seus 50 anos. Ele disse: pastor Leandro, você ora pela minha coluna, que a minha coluna, Deus me livre. Eu disse: o que o senhor quer que Jesus faça? Ele disse: que Jesus me cure, me dê uma coluna nova. Eu disse: você crê que Jesus pode te dar uma coluna nova? Ele disse: eu creio. Estufou o peito e disse: eu creio. Eu disse: então fecha o olho, pastor. Ele era pastor. Coloquei a mão na cabeça dele, outra mão na coluna dele, e senti eletricidade. Diga eletricidade. Diga rios de águas vivas. Eu senti essas ondas elétricas passando pela coluna dele. Esse homem começou a se contorcer, e a coluna dele começou a estralar. Clac, 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 clac. Não me pergunte. De repente aquele homem
cai no chão. Claro que tinha um obreiro atrás, mas o homem era tão fofinho que não deu para segurar. Quando ele caiu no chão, ele fez ai. Quando ele fez ai, eu pensei, quebrei o homem. E ele ficou deitado no chão e se contorcia, e aquela coluna dele estralava, e eu fui orando pelas outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Daqui um pouco ele fez sinal com a mão que queria levantar. Ajudamos ele a levantar. E ele fez assim, ó, ele. Minha coluna está anestesiada. Ele diz, eu não sei se é porque eu caí e bati a poupança no chão que anestesiou. Ele diz, eu não estou sentindo dor. Aleluia. Eu disse, pastor, não força. Não precisa plantar bananeira aqui. Vai para casa e testa. Suba a escada, pega um baldinho d'água, leva uma caixa de alguma coisa, faz o teste devagarinho, depois você me conta, manda um WhatsApp. E ele, tá bom, pastor. E ele foi andando assim, se mexendo, não acreditando que o milagre tinha acontecido. E ele voltou meses depois e veio me contar pessoalmente, ele e a esposa. Ele disse, pastor Leandro, você lembra de mim? Eu disse, lembro, você que caiu no chão e fez ai. Ele disse, sou eu mesmo. Eu disse, e aí, pastor? Dele, eu não estou acreditando. Eu subo escada, eu estou me sentindo um adolescente, eu carrego peso. Ele disse, até o namoro melhorou. Diga aleluia. Diga glórias a Jesus. Amém. É muito legal esse poder de Deus. Ele é capaz de abrir olhos cegos, ouvidos surdos, curar ossos, colunas, ligamentos, cartilagens, conexões, nervos, tendões. É capaz de sarar o sangue, é capaz de fazer tumores desaparecerem, é capaz de curar doenças. Aleluia. Que a medicina diz que não tem cura. Diga aleluia. Aleluia. Jesus está vivo e Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Se fosse você, ia começar a glorificar Jesus, exaltar Jesus, bendizer a Jesus. Glorifica a Jesus, igreja, bendiga a Jesus, adore a Jesus, honre a Jesus, a glória é para Ele, a adoração é dele. As pessoas, eu vou falar uma coisa, eu não quero que você se ofenda. As pessoas, quando vão pedir para Deus, não tem preguiça, mas quando vão adorar, ficam com preguiça. E eu já falei para você, o segredo é adorar. Aleluia. O segredo é glorificar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estávamos ministrando também na região sul do Brasil. E naquele dia eu estava sentindo fortes ondas de eletricidade, rios de águas vivas. Eu iria finalizar o culto e lá no fundo tinha uma senhora idosa já, cabelinho branco, baixinha, usando óculos, de saia ou vestidinho, e ela acendeu, diga acendeu. Quando ela acendeu, eu fui até ela, toquei no queixo dela, ela estava de olho fechado, eu encostei no queixo dela, que eu estiquei meu braço, senti toda aquela eletricidade passar pelo braço e entrar nela, e ela caiu no chão.
Fui para frente, finalizei o culto, feliz com tudo que Deus tinha feito. Formou-se uma fila de oração quilométrica, que em nome de Jesus aqui não vai ter. Após o culto não vai formar fila de oração quilométrica. Diga aleluia. Estou sentindo oração contrária. E veio vindo essa senhora, de óculos, baixinha, cabelinho grisalho. Veio vindo. Já era de madrugada e ela estava na fila de oração. Quando chegou a vez dela, eu disse: sim, qual é o seu pedido para Jesus? Ela disse: pastor, eu não vim pedir. Eu vim só dizer que quando eu entrei nessa igreja hoje, eu era cega do olho esquerdo e eu não sei o que aconteceu, mas eu estou enxergando. Glorifica Jesus, bendiga Jesus, adore a Jesus, honre a Jesus, bendiga Jesus. Jesus está vivo! O meu Redentor vive! Estávamos ministrando numa conferência de pastores e eu senti as ondas de eletricidade muito forte, desceu e fez. E nisso um pastor levantou e começou a tremer e chacoalhar. E chorando pediu para falar. E eu dei o microfone para ele e disse: pastor, no momento que você disse que sentiu o poder de Deus vindo sobre você, o meu ouvido deu um estouro. E ele era surdo há muitos anos. E ele abriu: eu estou ouvindo. Ele disse: eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Meu irmão, isso mexe muito comigo. Essas curas que o meu Senhor Jesus ele está operando no meio do povo, isso mexe muito comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estávamos ministrando numa cidade chamada Birigui. Você já ouviu falar dessa cidade? Não? Sim. Ah, tem uns irmãozinhos lá, E lá serve um negócio chamado caldo de jegue. Você já ouviu falar disso aí? Sim ou não? A primeira vez que eu comi esse caldo de jegue, meu irmão, realmente é tão forte esse caldo que parece que lavaram a égua e colocaram o potinho embaixo para pegar aquela água para fazer a sopa. Diga aleluia. Eu não lembro o ano que foi, mas quando nós fomos ministrar, eu senti essas ondas de eletricidade pelo corpo e eu senti o meu estômago pegando fogo, quente. Diga quente. Diga calor. Não é uma azia interna, é um calor externo. Isso é cura por revelação. Quando eu senti esse calor muito grande, eu disse no começo do culto: olha gente, isso aqui não é comum, mas o Senhor vai começar a curar estômagos. E as pessoas de todos os lados começaram a vomitar. Diga aleluia. Diga aleluia. Estávamos ministrando em Curitiba e eu senti esse calor muito grande no meu estômago e essas ondas de eletricidade pelo corpo. E o Senhor disse para mim assim: vou eu curar estômagos. E quando o Senhor falou e eu anunciei, e as pessoas começaram a cair das cadeiras e vomitar as enfermidades para fora. Diga aleluia. Diga aleluia. Nós não entendemos muito bem como tudo isso funciona, mas nós só precisamos entender o seguinte: que o poder de Deus se manifesta como rios de águas vivas, e quando esses rios de águas vivas estão fluindo, Jesus está operando milagres
As pessoas, elas se perguntam: cadê os sinais? Cadê os milagres? Cadê? Eu te pergunto: cadê os rios de águas vivas fluindo do seu interior? Se você não sentir essa unção fluindo em você, dificilmente Jesus vai conseguir operar através de você. Mas se você sentir essas ondas de eletricidade que Jesus prometeu, os sinais te seguirão. Você entende, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Eu falo. Eu preciso de mais uns minutinhos. Você me dá esse tempo, sim ou não? Aleluia. Eu vou perguntar de novo. Eu preciso de mais uns minutinhos. Você me dá esse tempo, sim ou não? Eu prometo que antes das 2 da manhã eu termino. Aleluia. Teve gente fazendo cara feia para mim já. Vamos lá. Eu falo. O poder de Deus, os dons de Deus e as autoridades de Deus são transferíveis de pessoa para pessoa. Eu queria muito poder orar por pessoas que têm problema de audição. Quando eu orava, nada acontecia. Até que eu encontrei um homem muito usado nessa área de cura. E ele colocou a mão na minha cabeça e fez uma oração e disse: Senhor, do jeito que o Senhor me usa para orar e ouvidos surdos abrirem, usa o Leandro também. Só isso? Só isso. Diga imposição de mãos. Imposição de mãos. Diga imposição de mãos. Imposição de mãos. Quando ele orou, eu não senti muita coisa. Eu fiquei até meio chateado, porque eu queria que ele orasse durante alguns minutos. Ele só colocou a mão e fez a seguinte oração: Deus, do jeito que o Senhor me usa, usa o Leandro também. Em nome de Jesus, amém. E saiu. Eu disse: volta aqui. Volta aqui para você orar um pouco mais. Dá umas. Porque nós que somos pentecostais, nós achamos que tem que ser de uma maneira, ou seja, tem que ter um sapateado. É ou não é? Tem que ter um desmovimento. Tem que ter pau. É ou não é? Tem que ter uma rajadinha de língua estranha. Nós que somos pentecostais, nós achamos que tem que ser de uma maneira. É tão simples que chega a assustar. Deus trabalha de uma maneira tão gloriosa e tão simples que chega a assustar. Diga aleluia. Aleluia. E quando ele colocou a mão e fez a oração, eu fiquei até chateado. Eu disse: meu Deus, vim de tão longe para receber imposição de mãos. E o homem só colocou a mão em mim, orou e saiu. 2 dias depois eu fui ministrar um culto. E eu pensei, diga pensei. Pensei. Diga pensei. Pensei. Hoje eu vou fazer o teste. Se o dom para orar por ouvidos está comigo. Diga pensei. Pensei. Diga pensei. Pensei. E eu fiquei pensando, durante a palavra eu disse: eu não posso esquecer de chamar para frente as pessoas que têm problema de audição, que eu quero testar isso aí. Diga pensei. Pensei. Durante a palavra, levanta uma senhora tremendo e chorando, dizendo que o ouvido dela deu um estouro. Oh Deus. Aleluia. E ela disse: pastor, Jesus acabou de me curar, e chorava.
voltaram tão felizes e falaram: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem à nossa ordem. Quando nós tocamos, as pessoas são curadas. Quando nós damos ordem, as coisas acontecem. Como que pode ser tão simples? Essa é a impressão que você terá também. Aleluia. Você terá a impressão que você só está ali, mas quem está operando é o Senhor, e é mesmo. Mas Ele só vai poder operar se você carregar o dom que Ele precisa para operar. Pegou a chave, sim ou não? Eu queria muito poder orar por tumores e eles desaparecerem. Eu queria, era um dom que eu queria. E eu recebi imposição de mãos de alguns homens usados nessa área, mulheres também. E de repente começou a acontecer. Diga transferência. Diga transferência. Eu queria orar por pessoas que têm problema de fertilidade. E eu fui buscar em um americano, fui buscar em Deus através da oração de um apóstolo americano lá em Curitiba. Quando esse homem orava por dor de cabeça, a dor de cabeça não curava, mas todo mundo que ele orava, que tinha problema para ter filhos, 9 meses depois começava a escadinha pentecostal. Diga aleluia. Aleluia. E eu fui até ele e disse: pastor, ora por mim, por favor, para que Jesus também me use para abrir a madre, para dar fertilidade, para permitir que pais que não conseguem ter filhos tenham filhos. E ele era muito mais alto que eu. Ele olhou para mim, olho no olho, pegou no meu braço e eu já fui caindo para trás. Ele disse: segura firme, menino. Eu disse: obrigado pelo menino. E senti o poder de Deus entrando em mim. E ele disse: você vai fazer assim, vai fazer assado. Quando você sentir isso, então você vai fazer assim. E foi falando, e aquele poder de Deus entrando em mim. E quando eu fui sair daquele culto, eu não sentia as minhas pernas. Eu estava andando como se estivesse pisando em nuvens. E saí daquela igreja bêbado, diga aleluia. A minha esposa disse assim para mim: amor, você está bem? Eu disse: eu estou bem, eu só não consigo dirigir. E você fica embriagado mesmo. E começou a acontecer. Casais vindo pedir para orar porque não podiam ter filhos. 9 meses depois começou a escadinha pentecostal. Aconteceu de anos depois nós voltarmos para uma região e veio a família e disse: pastor, o senhor lembra de nós? Eu disse: não lembro, você me desculpe. Nós não podíamos ter filhos e você orou. Olha aí, ó, a gente quer pedir para você orar para parar. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. E começa a acontecer. Se torna tão normal na sua vida. Os sinais te seguem por onde você passa. E não é você, é a unção sobre você. Não é você que faz, é essa unção que produz. Não tem a ver com você merece. Não tem a ver com merecimento. Tem a ver com o preço que Jesus pagou na cruz, para que você e eu fôssemos cheios do seu Espírito Santo. Se eu quero um dom, um melhor dom, eu preciso encontrar alguém que carrega o dom que eu desejo, para que imponha as mãos sobre mim e peça ao Senhor, o dono do poder, para que me conceda também. E o Espírito Santo desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, distribuiu sobre 70 anciãos. O Espírito Santo, ele precisa de alguém, preste atenção em mim, ele precisa de alguém que é a matriz, que é a fonte, para ele clonar
tomar a unção e depositar sobre outra pessoa. Eu só posso dar o que eu tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Jesus estava palestrando, ministrando, e uma multidão, diz a palavra que eram 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, mais servos, mas 20.000 pessoas. Aqui nós temos o que? 200, 300 pessoas? Olha a multidão que é. Imagine 20.000 pessoas reunidas. Aprenda uma coisa: você pode esquecer tudo que eu falei, mas se lembre disso daqui. Crente com fome é mais perigoso que bruxo com raiva. Crente com fome é mais perigoso que um bruxo com raiva. Pegou a chave, sim ou não? A cara de vocês foi a melhor, prestando atenção assim, ó. Imagina aquela crentaiada tudo reunida e tudo começando a ficar com fome, as lombrigas uma comendo a outra, as tripas se brigando. E os discípulos falaram assim: Jesus, dispensa o povo, porque não vai ter McDonald's para atender todo mundo, não vai ter Burger King para atender todo mundo, Subway, Bob's. E Jesus disse: dá de comer vocês. Eles falaram: Jesus, nós não temos nem para nós. O que Jesus falou? Vá ver se alguém tem algo para dar de comer, sim ou não? Sim ou não? Encontraram um menininho que tinha levado uma lancheirinha do Power Rangers com uns pãezinhos e uns peixinhos. Eu sempre quis ter uma lancheira do Power Rangers, meu pai nunca me deu. E ele levou essa lancheirinha do Power Rangers com uns pãezinhos e uns peixinhos. Não era um almoço, não era uma janta, era um lanchinho. Diga lanchinho. Lanchinho. Diga lanchinho. Lanchinho. Levaram a lancheirinha do Power Rangers embora. Deram na mão de Jesus. O que Jesus fez? Você conhece como multiplicação, eu chamo de transferência. O que todo mundo recebeu? Pão e? Pão e? Meu Deus, me ajuda. Pão e? Eles não comeram picanha, eles não comeram macarronada, eles não comeram lasanha, eles comeram pão e peixe. A única pessoa que carregava algo na sua vida serviu de matriz para que o Senhor clonasse a unção, os dons e distribuísse sobre os demais. Aleluia! Você está entendendo, sim ou não? Glória a Deus! Sim ou não? Sim. Buscar os melhores dons não é apenas subir um monte, fazer uma campanha ou participar de uma vigília. É como fazer uma faculdade. Você quer ser médico? Você não vai só fazer campanha, você vai até uma faculdade, aprender com pessoas que já exercem medicina e vai receber deles o direito de exercer medicina também. Pegou a chave, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você quer ser um advogado? A minha esposa advoga. Todos os nossos amigos são advogados. Em todo churrasco só tem polícia federal, polícia militar, promotor de justiça, delegado e advogado. O raça, diga aleluia. Meu irmão só fala de processo e porque a lei, porque não sei o que, e eu fico lá na carne. Diga, ô glória. Se você quer ser advogado, você não vai apenas pedir a Deus. Você vai pedir a Deus porque Ele é o dono de tudo, mas você vai aprender com pessoas que já advogam e vai receber deles o direito de exercer a advocacia também. Pegou a chave, sim ou não? Qual é o melhor dom que você busca? É cura? Qual área? São muitas áreas de cura. Dons de curar, a Bíblia diz. É profecia? É revelação? É discernimento? É sabedoria? Qual é o dom que você busca?
operação de milagres? Qual sinal miraculoso você quer na sua vida? Encontre alguém que carrega e manifesta a unção que você tanto deseja, e receba dessa pessoa a imposição de mãos, para que o dono do poder, que é o Espírito Santo, ele possa clonar a unção e depositar sobre você. Você está me ouvindo, sim ou não? Elias ministrou a unção sobre Eliseu, Moisés ministrou a unção sobre Josué, Isaac ministrou a unção sobre Jacó, Jacó ministrou a unção sobre José, e o caminho vai se seguindo. Jesus chamou os 12, lhes concedeu poder, lhes concedeu autoridade, curaram enfermos e expulsaram demônios, chamou mais 70, concedeu poder e concedeu autoridade. O que é isso? Transferência. Curaram enfermos e expulsaram demônios, nunca tinham curado ninguém, receberam imposição de mãos, agora quando eles tocavam as pessoas vomitavam as doenças. Jesus, em teu nome. Como pode ser tão fácil? Ainda ontem eu tentei orar, não acontecia, mas hoje o Senhor colocou a mão em mim, eu voltei lá, coloquei a mão na mulher, a mulher vomitou o câncer. Davi foi escolhido para ser rei, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas Davi, mesmo tendo sido escolhido por Deus para ser o rei, não recebeu a unção sozinho, ele precisou ser ministrado por alguém. Deus mandou o profeta Samuel entrar na casa do seu pai e derramar o azeite sobre a sua cabeça. Diga transferência. O próprio Samuel, profeta Samuel, ele não recebeu a unção sozinho. Você conhece a história de Samuel? Sim ou não? Sim. Você aguenta mais 5 minutos? Aleluia. Samuel, ele nasceu de uma promessa que sua mãe Ana fez a Deus. Ana era estéril, não podia ter filhos, e ela, clamando a Deus, disse: Senhor, tudo que eu queria era ser mãe. Chorando, orou, ao ponto de parecer uma pessoa que tinha bebido cachaça. Ela estava sem forças, ela estava clamando a Deus. E o sacerdote Eli passou por ela e disse: está cachaçada, tão novinha, bebendo cachaça. E disse assim: mulher, que é isso, tão novinha, tão lindinha e manguaçada. E ela disse: não, meu Senhor, é que eu estou tão cansado, eu estou pedindo, eu estou clamando a Deus. Sacerdote, ele disse: então Deus atenda o seu pedido. Preste atenção nisso. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Existe uma diferença entre um filho de Deus pedir e um ungido de Deus pedir. Um filho de Deus, ele vai pedir a Deus de todo o seu coração. Pode ser que Deus atenda, pode ser que não. Mas quando um ungido de Deus pede, Deus movimenta céus, terra, mar e, se necessário for, até mesmo o inferno, só para atender o pedido do ungido. Não, você não entendeu ainda. Existe uma diferença entre um filho de Deus salvo em Jesus pedir e um ungido de Deus pedir. Quem desses dois você acha que Deus atende primeiro? Ungido. Você sabe a resposta. Isso nos mostra que a unção, ela me dá prioridade. Mas Deus não ama todo mundo? Ama. Qualquer pessoa que se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, Deus vai perdoar. Diga amém. Todo aquele que crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador será salvo. Diga amém.
Mas para atender pedidos, sim, existe uma diferença. Deus ama todos, mas para atender pedidos, sim, existe uma prioridade. E você já percebeu, mas não quis se tocar disso. Diga: ungidos de Deus. Diga: a unção de Deus me dá prioridade. Quando o sacerdote Eli disse: Deus atenda o teu pedido, foi o momento que Deus liberou o milagre sobre ela. Ela ficou horas pedindo. Mas quando que Deus liberou? Quando o ungido de Deus disse: faça o Senhor conforme você está pedindo. Pum, o milagre aconteceu. Aleluia. Pegou a chave, sim ou não? Sim. Ela teve o Samuelzinho. E ela disse: se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor. Muito pequenininho, Samuel veio servir na casa de Deus. Preste atenção. O Samuelzinho começou a caminhar com o ungido de Deus. Quando a unção se manifestava sobre o sacerdote Eli, o Samuelzinho estava ali do lado. O sacerdote Eli colocava o Samuelzinho para dormir como se fosse o seu próprio filho. E como toda criança, impôs as mãos sobre ele e disse: Senhor, que ele tenha um sono gostoso, que ele não tenha pesadelo nessa noite. Prepara o Samuelzinho para a obra que o Senhor tem chamado ele. Impôs as mãos. Diga: impôs as mãos. Diga: impôs as mãos. E a unção foi transferida. A unção sobre o sacerdote Eli foi transferida por imposição de mãos. De repente o Samuelzinho começou a ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel, fala que teu servo ouve. Aleluia. Mas o povo de Deus vem para a igreja para agarrar a bênção. Muitas vezes, muitas pessoas não têm paciência para ouvir o ensinamento que vai mudar tudo. Só querem que ore logo para poder voltar para casa, porque só querem a bênção. Seu bocó. Repita comigo: a unção muda tudo. Muda tudo. Abra comigo um texto, Efésios capítulo 3, versículo 20. E eu estou finalizando. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 20. Se você não achou, apenas preste atenção. Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Conhece esse texto, sim ou não? Sim ou não? Vou fazer uma pergunta e você me ajuda. Tem algum pedido que você está fazendo a Deus que parece que está demorando Deus responder você? Sim. Eu vou fazer a pergunta de novo. Tem algum pedido que você está orando e pedindo a Deus, parece que está demorando Deus responder você? Sim. Por que está demorando? Você não tem fé? Seu incrédulo. Você não merece? Você não é filho de Deus?
Não me olhe com essa cara. Você pode ficar com raiva de mim, ou você pode dizer: Senhor, me ensina, eu quero aprender. O que nos ensinaram? Que se eu peço algo a Deus e demora Deus responder, se eu peço algo a Deus e demora Deus responder, pode não ser o tempo de Deus. Sim ou não? Sim. Se eu peço algo, eu quero pedir para esse pai, por favor, que pegue esse menino, dá uma voltinha com ele, tá bom? Para que não atrapalhe os demais. Tá bom? Eu tive criança pequena e eu sei exatamente como é. Os bichinhos nascem pentecostal, diga aleluia. Aleluia. Vamos lá. Se nós pedimos algo para Deus, olha para mim, pessoal. Se nós pedimos algo para Deus e demora Deus responder, nos ensinaram que pode não ser a vontade de Deus o que eu estou pedindo. Você está me ouvindo? Preste atenção em mim. Tem gente que não está conectado comigo. Se eu peço algo a Deus e Deus não me responde, nos ensinaram que pode não ser a vontade de Deus para mim, e eu me conformo em não receber. Sim ou não? Sim. Se eu peço algo a Deus e Deus não me atende, nos ensinaram que pode não ser o tempo de Deus, porque há tempo para todas as coisas, e eu me conformo de novo. Sim ou não? Sim. Se eu peço algo e Deus não me atende, pode ser que não seja bom para mim. Eu estou pedindo, mas Deus sabe de tudo, pode não ser bom para mim e eu me conformo de novo. Sim ou não? Sim. Preste atenção. Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o nível do poder que operar em você. Não, você não entendeu. Chega um determinado nível de unção que tudo que você pede ou pensa, Deus te dá. Aleluia! Glória a Deus. Quando Elias foi diante de Acabe e disse: não choverá enquanto eu, Elias, não deixar, não era Deus dando ordem a Elias, era Elias duelando com o rei de uma nação. Elias não disse: Deus me mandou vir aqui. Não, ele disse: eu, Elias, vou orar e não vai mais chover. Pegou a chave? Pegou a chave? Glória a Deus. Qual o nível da unção que você carrega? Qual o nível do poder de Deus que opera sobre você? Leandro, eu acho que eu não tenho unção nenhuma, então é por isso que os seus pedidos não estão sendo atendidos tão rapidamente quanto você gostaria. Não se ofenda com isso. Eu não vim aqui pregar o que você já sabe. Eu vim aqui tentar ser útil na